Queridos irmãos, queridas irmãs, meus amigos, minhas amigas, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que alegria poder me encontrar com vocês mais uma vez neste domingo, dia do Senhor, para juntos refletirmos sobre a palavra de Deus. Vamos iniciar este nosso momento de oração e de partilha da palavra, invocando sobre nós a presença da Trindade Santa. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos as luzes do Espírito para que Ele nos conduza nos passos de Jesus, a fim de mergulharmos na profundidade da palavra de Deus. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que mostrais a luz da verdade aos que erram para retomarem o bom caminho, dai a todos os que professam a fé rejeitar o que não convém ao cristão e abraçar tudo o que é digno desse nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Queridos amigos e amigas, meus irmãos e irmãs, celebramos neste domingo o 15º domingo do tempo comum. Tema geral de toda a liturgia da palavra deste dia é a respeito da palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz. Através dela, devemos produzir frutos que permaneçam. Somos interpelados pela liturgia deste domingo a tomar consciência sobre a importância e sobre o lugar que a palavra de Deus deve ocupar em nossa caminhada de fé. Somos chamados a reconhecer que a palavra possui uma eficácia que lhe é própria, pois vem do próprio Deus. Isto, todavia, não significa que devemos ficar de braços cruzados, como se a eficácia da palavra fosse algo mágico. Ao contrário, Deus quer nosso alimento e transformação em atos concretos. Este convite de Deus o faz na liberdade, deixando a cada um a chance de acolhê-lo ou não. É necessário que nosso coração seja cada vez mais como a terra boa, que acolhendo a semente é capaz de fazê-la frutificar sempre. Roguemos ao Senhor que a sua palavra possa produzir sempre mais em nossas vidas frutos de conversão e frutos que permaneçam. Primeira leitura da missa deste domingo, Isaías 55, do 1 a 10. A chuva faz a terra germinar. Os capítulos 40 a 55 da profecia de Isaías são intitulados como Livro da Consolação. Isto porque a atividade profética contida nesta parte se desenvolve no contexto do exílio da Babilônia. A principal preocupação do profeta é manter viva a esperança no coração do povo. Povo este que perdeu sua terra e que se encontra desiludido e decepcionado sem sua pátria e sem a vivência de suas práticas religiosas. A principal mensagem que o profeta deve comunicar é a de ser voz da consolação de Deus, em meio à triste realidade vivida pela comunidade de Israel. O deutero Isaías, na primeira parte de seu livro, que compreende os capítulos 40 a 48, anuncia aos exilados
a libertação do cativeiro e o surgimento de um novo êxodo do povo de Israel de volta à terra prometida. Na segunda parte do livro, os capítulos 49 a 55, o anúncio profético irá destinar-se em incentivar o povo na reconstrução da cidade de Jerusalém. O trecho bíblico escolhido para a liturgia deste domingo está inserido dentro do final do livro da Consolação, onde, através dele, o profeta incentiva a comunidade a ter confiança na palavra de Deus, na sua força, na sua ação e na sua eficácia. O profeta afirma que a palavra que sai dos lábios do Senhor irá se realizar de maneira poderosa e grandiosa na vida do povo sofrido e exilado. O medo, a insegurança, a incerteza e a descrença são realidades que se apoderam do coração do povo, que se encontra cansado de escutar belas profecias e palavras de encorajamento, mas que tardam em se concretizar. Diante deste drama humano, o profeta tem a missão de reafirmar, diante da descrença da comunidade, que a palavra de Deus é força renovadora que vem ao encontro da desesperança do povo, conforme anuncia a profecia. A palavra que sair de minha boca não voltará para mim vazia. Antes, realizará tudo o que for de minha vontade e produzirá os efeitos que pretendi ao enviá-la. Versículo 11. Desta forma, o profeta quer dizer ao povo que Deus jamais se esquece daqueles que ele, em seu amor, escolheu e elegeu. É belíssima, meus queridos amigos e amigas, esta alegoria que o profeta faz da palavra de Deus, comparando-a com a chuva e com a neve, descrita no versículo 10. Muito sensível ao drama vivido pelo povo, o profeta, que através destas duas imagens da natureza recorda a comunidade dos israelitas, as chuvas que caem no norte de Israel e as neves do monte Hermon. Esta chuva que vem do céu, irrigando o solo, faz crescer as águas do rio Jordão, dando vida e fecundidade à vida do povo. A palavra de Deus é fonte de água viva e eficaz. Através dela, a terra do nosso coração deve ser fecundada para que possa produzir frutos que permaneçam. O Salmo 64 é o salmo responsorial da missa de hoje, que vem coroar toda a beleza da primeira leitura que nós acabamos de meditar. A semente caiu em terra boa, vai cantar o salmista no refrão. O salmo da liturgia deste domingo é um hino a Deus por sua misericórdia manifestada no templo, por seu poder criador e por seus dons e dádivas presentes na terra. A bênção de Deus se traduz em abundância e a própria terra parece sentir a alegria e a exultação da graça divina. Tudo é um grande hino de louvor ao Senhor por seus feitos grandiosos. As colinas se enfeitam de alegria e os campos de rebanhos. Nossos vales se revestem de trigais. Tudo canta de alegria. Nosso coração deve agradecer a Deus todos os dias, queridos amigos e amigas, os inúmeros benefícios que recebemos de suas mãos. É o Senhor quem realiza por nós maravilhas. Ele dá firmeza ao nosso caminhar, consola e pacifica nosso interior tantas vezes agitados por ventos contrários.
É Ele quem expulsa os inimigos que inúmeras vezes se levantam contra nós. É o Senhor quem enche nossa terra com as farturas do seu amor, da sua bondade e da sua generosidade. Por isso, tudo canta de alegria, tudo deve ser um hino de ação de graças ao Senhor. Tudo deve ser vivido como uma grande Eucaristia, como uma grande ação de graças. Desde já, queremos fazer o que um dia iremos realizar por todo sempre, cantar eternamente as misericórdias do Senhor, cantar as suas maravilhas, cantar o seu amor, cantar a sua providência, agradecendo a Ele por toda dádiva, por todo bem, pelo nosso bem maior, que é Cristo, seu Filho, que veio a este mundo para nos redimir e para nos revelar a verdadeira face de Deus. Por isso, com o salmista, nós queremos dizer: tudo canta de alegria. Que a nossa alma possa ser sempre expressão deste grande hino de ação de graças. Que a nossa vida seja essa expressão concreta deste louvor que diariamente nós elevamos a Deus por tudo aquilo que Ele realiza em nosso favor. A segunda leitura, nossa catequese desta semana, a carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos de 18 a 23. A criação está esperando ansiosamente o momento de se revelarem os filhos de Deus. Ao longo dos domingos do tempo comum, estamos acompanhando o desenvolvimento teológico de Paulo sobre o tema da salvação. Para o apóstolo, a salvação consiste em um movimento trinitário, dom gratuito de Deus que se revela a nós por Jesus e que atua em nós na medida em que nos abrimos à vida da graça, através da força do Espírito. Paulo também afirma que a salvação é conquistada na medida em que o cristão colabora com a graça, estando aberto a viver segundo o Espírito, rejeitando toda obra que se oponha ao projeto do desígnio salvífico de Deus para o homem. O pecado original, meus irmãos e irmãs, feriu toda a criação, estabelecendo o caos e a desordem entre o ser humano e o cosmos. Quando o ser humano realiza a opção de viver segundo o Espírito, ele antecipa, de certa forma, a reconciliação entre si e as demais realidades criadas. Cada vez que esta harmonização é realizada, antecipa-se o triunfo definitivo da vitória da graça sobre a morte. Neste dia escatológico, almejado por toda a criação, acontecerá a libertação definitiva e o fim do duelo entre a carne e o espírito, surgindo uma realidade nova, denominada de novo céu e nova terra. Desta forma, o anseio escrito por Paulo chegará à sua plena realização. Diz o apóstolo: eu entendo que os sofrimentos do tempo presente nem merecem ser comparados com a glória que deve ser revelada em nós. Nesta liturgia, através de sua catequese dominical, o apóstolo Paulo quer nos ensinar que, embora vivamos em realidades caóticas e conflitantes, devemos ter a firme esperança de que a figura deste mundo irá passar e que devemos caminhar olhando sempre para este fim escatológico. Esta realidade nova não pode, porém, ser projetada apenas para o céu,
mas ela já deve ser cultivada e germinada desde já, mesmo diante dos conflitos e situações adversas. Cabe a cada cristão batizado e comprometido com a proposta do reino pregado por Jesus, construir desde agora este mundo novo, onde faremos parte da nova criação, livre de toda maldade e fraqueza, de toda dor e sofrimento. Quando despontar para nós este novo e derradeiro dia, cantaremos uníssimos sem cessar, em comunhão com toda a criação, um cântico novo, e celebrando para sempre a ação de graças de Cristo, que vive e reina eternamente. Peçamos ao Senhor a graça de ter sempre o nosso coração voltado para o alto, que possamos nos esforçar neste mundo para buscar aquelas coisas que são do alto, aquelas coisas que não podem passar, porque lá está a nossa felicidade, está o nosso destino último. Queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, o Evangelho deste domingo é o Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 23. O semeador saiu a semear. O Evangelho proposto pela liturgia para este domingo é a primeira e a mais detalhada de uma sequência de parábolas contadas por Jesus, denominadas parábolas do reino, comum nos evangelhos de Mateus e Marcos, embora existam diferenças entre os dois evangelistas. Por parábola, entende-se uma espécie de recurso literário que tem por finalidade a explicação analógica de uma determinada realidade, com o intuito de transmitir uma mensagem ou ensinamento. As parábolas, o semeador, o joio e o trigo, o grão de mostarda, o fermento, o tesouro escondido, a rede, usadas por Jesus neste capítulo de Mateus, têm por finalidade catequética explicar aos ouvintes os mistérios do reino de Deus, cerne da pregação e da missão apostólica de Jesus, e como se desenvolve o crescimento do reino e a sua atuação no meio do povo. As parábolas consistem, portanto, em um eficaz caminho mistagógico que Mateus usa para fortalecer sua comunidade no crescimento e no amadurecimento da fé. Jesus, semelhante ao profeta Isaías, como vimos na primeira leitura, recorre à natureza para explicar ao povo a força e a eficácia da palavra de Deus e os mais diversos modos de acolhimento deste dom por parte dos mais diversos tipos de terrenos. A palavra de Deus é este dom gratuito, oferecido sem distinção a todos os homens. Cabe a quem o recebe a responsabilidade de cultivar e realizar sempre o possível para que este fruto amadureça. Jesus conta que a semente é a mesma semeada nos mais diversos tipos de solo. Este mesmo grão produz em um determinado tipo de terreno frutos em abundância e em outro nada produz. Isto significa o movimento de liberdade do homem diante da graça e da palavra de Deus. A palavra de Deus é semeada por Jesus em todo lugar. Ele não nega a riqueza de sua graça nem ao pecador com o coração mais endurecido. Porém, se a eficácia da semeadura não acontece, isso não se dá por culpa do semeador, mas sim por causa do mau exercício da liberdade humana, que faz a escolha de não cultivar
este precioso fruto. É o fechamento do coração do homem, a graça de Deus. É triste esta realidade, porém ela é constatável. Pode sim o ser humano fechar-se a esta maravilhosa e abundante graça que vem ao nosso encontro através da mensagem de Jesus. Por outro lado, é certo, quem acolhe de bom grado o Evangelho receberá como fruto a bem-aventurança anunciada pelo Senhor. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Devemos sempre pedir ao Senhor, queridos amigos e amigas, o socorro da graça, para que jamais o maligno roube do nosso coração o dom da palavra de Deus que é semeado. Auxiliados por esta belíssima oração de São João Crisóstomo, que eu vou rezar em seguida, peçamos ao Pai de toda consolação que nos sustente diante da escolha de produzir em seu Filho Jesus frutos que permaneçam, permitindo que o nosso coração seja sempre esta terra boa, disposta a acolher com amor o dom precioso da palavra de Deus. Ó Jesus, a todos generosamente ofereceis vossa palavra, vossa doutrina. Como não faz o semeador distinção na terra que lavra, mas semeia simplesmente em toda parte, assim também vós, na pregação, não distinguis o rico do pobre, o sábio do ignorante, o fervoroso do preguiçoso, o corajoso do covarde, mas a todos indistintamente falais. Dai-me, Senhor, a graça de ouvir com atenção e constantemente lembrar vossos ensinamentos, praticá-los com força e coragem, desprezando as riquezas e afastando todas as inquietações da vida mundana. Fortificai-me em tudo. Medite eu vossas palavras. Lancem elas em mim profundas raízes e me purifiquem de todos os apegos mundanos. Meus queridos amigos e amigas, que a liturgia deste domingo possa produzir em nós frutos de conversão. Que possamos a todo custo lutar para que o maligno não venha roubar de nós este grande dom que é a palavra de Deus. Queridos amigos e amigas, eu gostaria de encerrar com vocês este momento de oração, de reflexão, lendo uma homilia de Orígenes, que é um escritor eclesiástico do século III, na sua homilia sobre o Êxodo, a homilia número 13, onde Orígenes ele fala sobre a importância de aprendermos a comungar da palavra de Deus. A palavra de Deus que também em cada liturgia é alimento de vida e salvação. Orígenes diz assim: vede se concebeis, se fixais as palavras divinas, não aconteça que as deixeis escapar das mãos e elas se percam. Quero exortar-vos por meios de exemplos tomados dos vossos hábitos religiosos. Vós que participais habitualmente nos divinos mistérios, sabeis com que preocupação respeitosa recebeis o corpo do Senhor quando vos é entregue. Não seja que uma parcela do mesmo caia no chão e se perca uma parte desse tesouro consagrado. Com razão vos julgareis culpados, e tendes razão para isso, se por vossa negligência
se perdesse um pouco desse pão. Se tendes tanto cuidado em guardar o seu corpo, e com razão, por que haveis de pensar que é menor sacrilégio negligenciar a palavra de Deus do que o seu corpo? O que vos é mandado é que ofereçais os primeiros frutos, isto é, as primícias. Oferecer o que vem em primeiro lugar é, logicamente, ficar com o que sobra. Antes de mais, a minha razão deve compreender Deus e oferecer-lhe as primícias da sua inteligência, para que depois de ter compreendido Deus muito bem, ela conheça em seguida todo o resto. Faça o mesmo a palavra, façam o mesmo todas as faculdades que em nós existem. Orígenes nos chama a atenção para este grande cuidado que nós devemos ter em acolher a palavra, pedindo sempre ao Senhor a atenção de não deixar cair por terra nenhum fragmento da palavra que nos é anunciada em toda a Santa Liturgia. Que a Santíssima Virgem Maria, que é a mulher da palavra, que concebeu Cristo através da escuta desta palavra, através da ação do Espírito, ela nos ensine a ter sempre um coração dócil, para que possamos acolher com alegria a palavra de Deus, com toda a verdade, com toda a força que ela quer encontrar no nosso coração, a fim de que esta palavra produza frutos de conversão, frutos para a vida eterna. Deus te abençoe. Que a paz e o amor de Cristo, Senhor e Salvador de todos os povos, esteja sempre presente na tua vida e no teu coração. Deus abençoe. Até a próxima semana, se Deus quiser.